Olá pessoal, bom dia. Estamos iniciando aqui mais uma aula de matemática, certo? Utilizando aqui, como vocês podem ver, o livro didático. Nós vamos dar continuidade exatamente onde a gente parou na última aula, tá bom? Na última aula nós vimos sobre cálculo de área, falamos sobre o centímetro quadrado, sobre o metro quadrado. Foi isso? Que tínhamos aquelas atividades sobre calcular a área mesmo. O que é a área? A área de uma superfície plana, a área de uma sala. Tinha aquelas atividades sobre calcular o piso e tal. Hoje nós vamos iniciar falando sobre volumes, tá bom? Que é lá na página 125. Vocês já podem colocar lá. Só que antes de eu colocar na página, eu vou só relembrar um negocinho. Quando nós falamos em área, pessoal, área é calculada sobre uma superfície plana, uma figura plana, que não tem profundidade, certo? Que ela não tem altura, não tem largura, não tem uma profundidade nela. É uma figura chata, tipo essa aqui. Fiz aqui um esquemazinho simples, ó. Por que ela eu falo figura chata? Aí acho que vai ficar invertido, né? Não pensei nisso antes, mas vamos lá. Tipo aqui, ó. Aqui um retângulozinho simples. Ele não tem para dentro dele, é só o desenho, ó. E eu coloquei aqui 4 centímetros, 2 centímetros, a área dele é 8, 4 vezes 2 dá 8. Isso é um cálculo de área. Quando a gente fala em volume, já é algo mais complexo, tipo aqui. Passou de ser um retângulo para ser um paralelepípedo. E qual é a diferença? É porque em vez de ter só duas medidas, no caso aqui a altura e o comprimento, agora tem uma altura e comprimento e tem a largura também, ó, como ele cresce. Por isso que mudou. Enquanto a área é representada por centímetro cúbico, por centímetro quadrado ou metro quadrado, né? O quadrado é representado pelo 2. O volume já é representado por centímetro cúbico ou metro cúbico. O que é o cúbico? É o 3. O 3 em expoente, o 3 flutuantezinho ali, ok? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, ó. Volume. Abram aí na 125. Veja aqui que já começa com algumas figuras que para indicar o volume, ó. Vamos construir, veja a seguir construções feitas com blocos cúbicos, ou seja, bloco em forma de cubo, em forma de dado. Aí tem a construção 1, a construção 2 e a construção 3. Primeira pergunta, muito simples, vai perguntar quantos blocos foram usados. Aí é só contar, ó. Na construção 1, você conta quantos bloquinhos tem, na construção 2 e na construção 3. Tomando-se como unidade de medida o volume do bloco representado na construção 2, podemos dizer que, agora eu vou perguntar sobre da construção 2. Esse bloco, um bloco só, é uma unidade de medida, como a gente já vem falando há bastante tempo. O volume da construção 1 é 4 blocos. Porque isso da construção 2, cada bloco representa uma unidade de volume e na construção 1 tem 4 blocos, o volume vai ser 4 blocos. E o volume da construção representado na figura 3 é 6 blocos. Tem 6 bloquinhos, se cada bloco é uma unidade, então vão ser 6 blocos. Aí começam as atividades. Essas atividades, gente, são bem simples, são atividades de contagem, certo? Sempre tomando a unidade que for dada em cada questão. Tipo, ó, na questão 1. O sólido representado abaixo pode ser chamado de bloco retangular. Para determinar o volume desse sólido, considere o volume de um dos blocos menores que o formam como unidade de medida. Qual é o volume desse bloco retangular? Ou seja, tem aqui um bloco grande, cada unidade de medida é cada um dos blocos. Tipo, aí tem um pintado de verde, que tem o mesmo tamanho de todos os outros, só mudam a cor. Você vai usar ele como unidade. Ele é a unidade. Se ele é a unidade, tem quantas unidades ao todo? Depois, se vocês contarem todas as unidades, vocês vão achar a resposta da questão 1. Virando a página. 2. Tá meio embaçado, eu vou ler no livro, certo? O cubo representado ao lado, que é esse cubinho aqui, bem aqui, tem 1 centímetro de aresta. Lembra aresta, ó, o lado, assim, é a dobrazinha. Tipo aqui. Se isso aqui fosse um cubo, tá aqui, ó. Isso aqui é a aresta, ó. Aresta, aresta, aresta. O volume desse cubo é 1 centímetro cúbico. E como escreve 1 centímetro com 3, que significa cubo. Ou seja, se tem 1 centímetro de aresta, o volume é 1 centímetro cúbico. Se fosse um quadrado com 1 centímetro de aresta, seria a área de 1 centímetro quadrado.
Como é um cubo de 1 centímetro de aresta, o volume é 1 centímetro cúbico, beleza? E aí, ó. Tomando esse cubo como unidade de medida, escrevo o volume em centímetro cúbico de cada sólido a seguir. Vamos fazer isso, professor? É só contar, gente, ó. Na figurazinha da A. Se cada cubo vale 1 centímetro cúbico, você conte quantos cubos tem, vocês vão achar o volume. Muito simples, na A e na B. Questão 3. Observe ao lado a representação de um bloco retangular. Cada cubo que o forma tem 1 centímetro cúbico de volume, igual na outra. Aí volta, aqui, tem que ver o desenho, aqui tá meio ruim porque o livro estava dobrado, vocês olhem no de vocês mesmo para ver direitinho. E as perguntas, ó. Quantos cubos com 1 centímetro cúbico há em cada camada desse bloco retangular? Você vê que assim, são várias camadas colocadas uma em cima da outra, né? Para ele ficar em pé. Aí em cada camada, em cada uma, tipo só na de baixo, tá. Em cada uma tem quantos cubinhos? Aí quantas camadas foram colocadas para formar esse desenho? Aí a última, qual é em centímetro cúbico o volume desse sólido? Pra você descobrir o volume, já vou dar a dica. É só você pegar quantos cubos... Não, tem 2 jeitos. Você pode contar mesmo todos os cubos que tem e já chega na resposta. Ou vocês podem, ó, pega a quantidade de cubos de cada camada, que é sempre igual, vamos dizer, eu vou inventar, não é isso. Vamos dizer que são 8. Tem 8 cubos aqui, 8 cubos, 8 cubos, 8 cubos, 8 cubos. Pega o 8 e multiplica pela quantidade de camadas, a quantidade de andares que tem essa formaçãozinha aí, você chega na resposta. E a última, um bloco retangular tem um volume de 96 centímetros cúbicos. Outro bloco retangular menor tem um volume de 8 centímetros cúbicos. Imagina, tem um aqui de 96 e um de 8. Complete. O bloco menor cabe quantas vezes no bloco maior? Isso é uma divisão, pessoal. Pegue 96 e divida por 8. Eu quero a continha armada, certo? Mande a continha. Pra gente praticando essa divisão. A gente costuma dizer, a divisão é difícil. É difícil enquanto a gente não pratica, tá bom? Antes, ler era difícil para quem não sabia ler, mas depois que praticou muito e aprendeu, ficou fácil. Gente, continuando, ó. Essa parte de volume está muito interligada com essa parte aqui de capacidade, que também nós já falamos antes. Eu vou apressar um pouquinho que não quero que o vídeo passe dos 15, está sempre passando. Capacidade é o tanto de líquido, principalmente, a gente usa principalmente com líquido, cabe em algum recipiente. E a principal medida é o litro e a submedida é o mililitro. Como nesse texto aqui vai falar, vocês leiam aí com atenção, certo? Eu vou avançar aqui. E tem, o litro equivale a 1000 mililitros. Né? Por exemplo, um litro, litros são usados para medir a capacidade em garrafas. Principalmente naquela garrafa de refrigerante, tem a garrafa de litro, a garrafa de 2 litros, que é maior. Em cada litro são 1000 mililitros. Ou seja, mililitro é uma medida pequenininha e o litro é uma medida mais ou menos, certo? E aí vem para as perguntas, ó. Considerando as unidades litro e mililitro, que são só as duas que a gente vai falar, qual delas é mais conveniente para medir a capacidade de um frasco de injeção, aquele negocinho assim para injeção? É litro ou mililitro? Vocês coloquem. Um tonel de água, é litro ou mililitro? Um copo e um tanque, vocês coloquem aí. Virando a página, continua nessa pegada, perguntando sobre litro ou mililitro. Ó, em um copo cabem 180 mililitros. Um garrafão pode ter, no máximo, 25 desses copos. Qual a capacidade em mililitro desse garrafão? Ou seja, um copo são 180. Se no garrafão cabem 25 copos, vocês vão ter que fazer 25 vezes os 180. Pode somar 180, 180, 180, 180, 25 vezes? Pode, mas vai demorar demais. Então, abre a continha de multiplicação e já chega na resposta. Aí, ó, Laura precisa comprar 2 litros de creme de leite. Nossa, quanto creme de leite. Quantas caixas de 250 mililitros ela precisa comprar para alcançar essa quantidade? Vocês podem responder isso aqui de vários jeitos. Podem responder somando, tipo, pegar 250 com 250, 250, 250, 250, 250, até dar 2 litros, que se 2 litros é 2.000 mililitros, você vai somando 250, 250, 250, 250, até dar 2.000, vocês vão achar a resposta certa. Ou o caminho mais curto é dividindo. Pegue 2.000, que é 2.000 mililitros, 2 litros, e divida por 250. De qualquer um dos jeitos vai dar a resposta certa. E eu quero as continhas. Na 4, um recipiente de plástico com 40 litros de água tombou, entornando o conteúdo. Ponto. Entornando o conteúdo.
Recolocado o recipiente na posição inicial, verificou-se que restaram 17 litros de água dentro dele. Quantos litros foram derramados? Tinha 40, derramou, os caras pegaram de volta e levantaram, mas ainda tinha 17. Quanto se derramou? Você vai pegar o que tinha no início, subtrai do que sobrou e vocês descobrem o tanto que derramou. Facilzão. E a última, 5. Uma embalagem contém 290 mililitros de detergente. Se Cristina comprar 5 dessas embalagens, ela terá comprado mais de 1 litro ou menos que 1 litro. Primeira coisa, você vê quantos mililitros deu, né? Se 1 é 290, você vai calcular quanto dá 5 vezes isso. Pode somar 5 vezes ou multiplica 5 vezes 290. Aí vocês vão ver se passa de 1 litro ou é menos. 1 litro é 1000. Vocês vão ver se passa de 1000 ou dá menos de 1000. Gente, não acabou ainda. As nossas atividades hoje vão ser todas aqui do livro didático, certo? Eu não vou colocar atividades extras não, pra gente dar uma avançada aqui no livro didático, porque esse capítulo ainda é longo e nós estamos acabando o mês e eu quero acabar o capítulo. Atenção! Baseado no que nós vimos hoje sobre capacidade, volume, tem aqui umas atividadezinhas para sintetizar, para absorver melhor os conteúdos. Tem a atividade produzindo síntese de probabilidade estatística, que vai falar sobre gasto de água. Muito importante, a gente sempre está pensando nisso. Não só pela questão de conta de água que a gente paga, mas pelo bem do mundo, né? Economizar água, não sair gastando. Tem aqui o gráfico sobre o consumo de água e vai falar um pouquinho algumas questões de interpretar esse gráfico. Bem simples, não vou falar sobre isso muito não, tá certo? Leia o texto, interprete o gráfico, vocês respondem isso aqui perfeitamente. E tem aqui a outra página que é sobre educação financeira, custo e benefício, importante demais. Vocês já desde pequenos se acostumando com isso, a olhar o custo de um produto e o benefício, ele realmente está valendo aquela pena. E vai falar aí também sobre, vai ter sempre um contextozinho sobre uma historinha, né? E vai depois umas perguntas sobre isso, para vocês verem se vocês entenderam mesmo. Não vou falar muito sobre isso também não. Isso aqui vai mais de vocês, certo? Ou seja, simplificando atividades de hoje, para quem aí se perdeu, porque eu falei muito, ó, ela começa na 125, aí responde 126, a da 127, 128, 129 e 130. São aqui 6 páginas, cada um com pouquinha coisa, dá certo pra gente fazer hoje tranquilamente. Pessoal, obrigado por terem assistido, nos vemos na próxima aula. Valeu!